mais uma vez eu tô impressionada, não só com o bairro, mas com a cidade de Granada, porque a gente tem realmente várias cidades dentro de uma única localidade. Então, são vários perfis, várias camadas da história, né? E lá, a soberana Alhambra. Para visitar Alhambra, razoavelmente, vocês irão precisar de ao menos 4 horas. E eu estou sendo até um pouco conservador. Se vocês puderem ficar entre 4 e 6 horas, vai ser muito melhor para visitar todo o complexo. Porque ali tem diversas salas, museus, tem os jardins, então é muita coisa, pessoal. Tem um local lá para vocês se alimentarem, tomarem um café. Se quiserem levar um lanche também para comer entre uma visita e outra. É um dos locais mais belos que tem, não apenas na Espanha, mas eu diria em todo o mundo. Esse complexo foi construído aos poucos também durante a dominação muçulmana na cidade. Então ali tinha uma cidadela onde o emir e toda a sua trupe ali, o pessoal, como se fosse o pessoal da corte, eles moravam ali. Então tinha tudo para eles ali, né? Desde locais de moradia, diversão, como também o seu pomar, a horta, locais para você passar o verão, o inverno, o outono. Então era um local completo. Eles escolheram esse ponto por ser um ponto mais alto, onde eles poderiam controlar a cidade. Lembrando que a primeira parte, né, dessa construção, a cidade ficava apenas ali. E depois eles dominavam a cidade. E isso foi aumentando cada vez mais para que as pessoas vissem também quem é que manda no pedaço, né, por assim dizer. E hoje esse complexo é um dos mais visitados também de toda a Europa. Eu acredito que hoje ele é o segundo local mais visitado da Espanha, depois da Sagrada Família, em Barcelona. Tudo é influenciado por Alhambra. Lá em Sevilha também as coisas são influenciadas pelos motes arquitetônicos que iam sendo realizados aqui no palácio. Então, as casas, os pequenos locais da cidade, eles acabam replicando tudo que acontecia em um local maior, nesse caso, Alhambra, que é magnífica. Então, tomem outro café e vamos lá com a gente. Se vocês não deram ainda o like, por favor, considerem deixar um simples like, que vocês não vão pagar nada por isso. Vamos lá, pessoal? Vamos com a gente. Se tu te guiara de mi consejo, ay, tu no lloraría, ay, tu no lloraría como tu lloras. Haría como llora, no llorarías como llora, ni tú te vieras desamparadita y tú no te extrañes ahora. Ven acá y siéntate aqui. Então vocês estão acostumados a ficar muitas vezes em uma sala de espera. Aqui, pessoal, era mais ou menos assim. Ali atrás havia uma sala de espera para você poder falar com o governante aqui do palácio. Aí ele chegava aqui e você dizia o que queria. Mas ele ficava também um local cenográfico.
de forma a enaltecer todo o seu poder. Tem um jogo ali com a água muito interessante, como é comum nas construções muçulmanas. Granada é uma cidade que faz muito calor, uma das cidades com o verão mais intenso aqui da Espanha. E aí, o pessoal que construiu aqui a Alhambra já sabia disso, logicamente, e fez daqui um espaço também de relaxamento em todas as épocas do ano. Tem essa linha de água aqui majestosa. Isso era comum nesse tipo de palácio muçulmano, onde aqui eles relaxavam, onde aqui se refletia, e justamente a água para aplacar o calor e a vegetação também com essa função. Olha, pessoal, isso há tantos séculos atrás já se pensava nisso e pensaram muito bem. E aqui, além disso, tem uns corredores de água que vão passando também do lado da vegetação, o que traz sempre uma trilha sonora aqui para esse local. A água, a calmaria. Esse espelho d'água que prolonga toda a arquitetura deixa também a gente mais imerso nesse mundo árabe. E o céu azul que faz todo o contraponto com as cores aqui dos azulejos, né, de todas as pedras, de todos os materiais integrados e também da vegetação, é realmente impressionante. Ahí ya todo acabó. Ya todo acabó. Me preguntarán que qué me pasó contigo. Diré la verdad, que quise intentar de que fuera buena, pero no he podido. Ay, tu destino está trazado por el demonio firmado, ya no esperes el perdón. Pues ni a moja que te metas, ni clausura que te vea, te podrá perdonar Dios. Ay, te vea de puerta en puerta, pidiendo el mal que te he cobrado. Ay, pero no llegue a mí, pues te daría la mía, rellenilla de veneno para quitarte la vida. Ya todo acabó. Não vês que a água pela sua taça corre, mas esta fecha-lhe o seu leito, tal como um amante, cujas lágrimas se vão transbordar, e que por receio do delator as retém, o mesmo que a mão do califa, dons para os leões da guerra emanam. Nessa fonte, que é uma fonte icônica aqui nessa área do palácio, ele traz um monte de simbolismos. Esses leões estão atentos a todas as ameaças, as invejas e todos os problemas aqui e acolá que são feitos para o sultão. Então, por onde a gente passa aqui no palácio, há um monte de simbolismos. Você precisa ficar uma vida aqui para entender tudo que se passa em cada local. Porque muitos desses locais, lógico, foram feitos para o bem-estar de quem habitava aqui. Então, tem salas que são mais quentes, salas que são mais frias, salas para isso, para aquilo. Mas, sobretudo, aqui era um local que ele também recebia governantes de outros locais. E lembrando, né, pessoal, que mesmo entre os muçulmanos havia guerra entre eles. Então, não havia aqui uma unidade geral. Então, sempre tinha alguém aqui e acolá tentando pegar o trono do sultão. Vendo aqui por esse palácio, não é nada mal.
O que nós vemos aqui é um presente de épocas passadas, mas não apenas dos muçulmanos que ergueram toda essa maravilha, mas também do pessoal do restauro. Então aqui, até os anos 1920, era de propriedade privada. O governo não podia entrar aqui e fazer as reformas necessárias. O local estava em um abandono imenso, muitas salas estavam deterioradas, e até que esse arquiteto, o Leopoldo Torres Balbás, que é um ícone da arquitetura espanhola, entrou aqui com outro pensamento, um pensamento mais conservador na parte da restauração. Então foi isso que ele fez, pensando em cada ambiente separadamente como uma entidade, em um local tão complexo e minucioso. Claro que com a chegada da ditadura franquista, que aconteceu, expulsaram ele daqui. Ele saiu aqui dessa localidade, mas a influência dele foi tanta que depois eles retomaram as obras, e isso foi essencial para o que nós vemos hoje, para entender um local extremamente delicado, secular, e que deve ser pensado passo a passo, detalhe a detalhe. Com a dominação dos reis católicos, eles preservaram o local, e eles acabaram usando também. Não apenas isso, eles ampliaram alguns espaços como esse aqui. Reparem que é um espaço muito mais, entre aspas, comum. Esse lugar lembra um claustro que nós sempre mostramos para vocês na Itália, aqui na Espanha, mas ele só lembra porque eles acabaram utilizando elementos da arquitetura muçulmana de outros locais, como por exemplo essas colunas. Então aqui é uma mescla de arquitetura, de cultura, ambiente de contemplação, como são os claustros. E aqui, que não tinha essa pegada religiosa, mas tinha uma pegada para agradar gregos e troianos, no caso os reis católicos mesmo, tem também uma vista espetacular aqui para o vale. Então tudo isso acaba se completando de alguma forma. Aqui estamos numa área mais baixa. Pessoal, que local espetacular. O nosso conselho é que você venha com muito tempo, porque é um espaço intrigante, cheio de detalhes, e que você tem que dar tempo aqui para o entendimento, né? Nem que seja um entendimento ainda inicial, porque são séculos e séculos de história que a gente consegue chegar bem pertinho e entender um pouco de cada período. Essa parte aqui externa, onde nós estamos, ela é bem interessante, não só pela sua estrutura que nós vemos hoje, mas também por toda a sua história. Vejam que por muito tempo toda essa área onde nós vemos os pórticos, os detalhes ali árabes ao fundo, ela era totalmente modificada, porque eram espaços de propriedades privadas. Com a chegada desse arquiteto que o Felipe comentou e que resolveu retornar à vida do seu passado árabe, né, com muita precisão e muito cuidado, a gente tem esse presente ainda hoje. Então, com esse espelho d'água que reflete ainda mais toda essa beleza, a gente pode ficar aqui horas e horas e esquecer da vida.
legal, que maravilha de vista. Estamos aqui em um dos baluartes dessa imensa estrutura defensiva impregnável, né? Incrível esse local, porque a força tá toda aqui. E daqui a gente tem uma vista esplendorosa para vários bairros aqui de Granada. Bastante curioso é que aqui na província de Granada é possível alcançar tanto a Sierra Nevada em cerca de 30 ou 40 minutos de carro, ou então se dirigir até o mar em cerca de 30 minutos e pegar uma praia. Então é uma característica aqui. Sugestão de hospedagem para quem está gostando aqui do nosso material. Vocês podem se hospedar aqui mesmo, nesse local. Praticamente faz parte de todo esse complexo e fez mesmo. Aqui foi parte, né, de toda a estrutura muçulmana, e depois, com o tempo, com a entrega da cidade dos muçulmanos para os reis cristãos, eles aqui construíram também sobre edifícios já existentes muçulmanos, construíram aqui um convento, e esse convento permaneceu por muito tempo, quase foi destruído, passou por poucas e boas em sua história. Durante a Guerra Civil foi depósito de armas, enfim, e depois, já no século XX, né, após os anos de chumbo aqui, ele foi transformado em um hotel, em um dos mais emblemáticos hotéis aqui da Espanha. Então vocês podem ficar aqui, respirar todo o ar magnífico desse local. Tem uma história tremenda e vistas incríveis. Quem quiser me pagar uma hospedagem, os Jardins do Arquiteto. Bonito, né? Também conhecido como Generalife. Esse é o significado em árabe dessa localidade, que também é patrimônio da humanidade UNESCO. É difícil até falar, que a gente fica sem ar de tamanha emoção de estar num local como esse. Todo esse conjunto, a Alhambra, aqui, esses jardins, eles fizeram isso aqui com o objetivo de ser a horta do palácio. Eles não apenas fizeram essa horta, como introduziram vários frutos e legumes aqui na Espanha e, consequentemente, na Europa. Então, esse detalhe também é importante. Até hoje eles conservam essas plantações, essa horta, e a gente pode ver aqui nitidamente isso. Não apenas esse detalhe, mas também fizeram um jardim magnífico, onde eles poderiam passar aqui um tempo livre, principalmente nas épocas de verão, onde o objetivo mesmo era essa comunhão entre a arquitetura e a natureza, algo que era muito caro ao povo muçulmano que dominava aqui. Estamos aqui no final do dia, lembrando que enquanto estamos filmando esse vídeo estamos no inverno. Observem esse sol incrível, um dia maravilhoso para contemplar tanto a arquitetura quanto a natureza. Então eu estava até falando com a Elisa, você tem consciência que a gente está visitando um dos locais mais belos do mundo? Já temos essa consciência, mas o tempo vai dizer isso ainda mais. Lembrando que essa é minha segunda visita aqui, mas é diferente. Isso aqui é para ser visitado muitas e muitas vezes. E também achei que os locais estão mais bem conservados de forma geral. Impressionante. Vejam só, desde os anos 1950 acontece aqui um festival internacional de música e dança. E ele é aqui, ó, ao ar livre, nesse teatro super sugestivo.
É uma sucessão de encantos, surpresas, parece uma poesia visual aqui. Eles também conservam isso de uma maneira exemplar. Para todos os lados que a gente observa, tem belezas. É como se fossem camadas de emoções assim à parte. E tudo isso foi pensado exatamente para a gente ter essa sensação. Que visita espetacular, hein, pessoal? Segunda vez que eu venho aqui, mas foi uma outra visita, não só pela companhia da Elisa, lógico, né? Teve também uma diferença, mas por tudo. Eu recomendo que vocês venham para cá. Quem já veio também retorne, porque isso aqui é um negócio assim sem fim de descobertas e sensações. Espero que tenham gostado. Caso ainda não tenham visto o vídeo aqui de Granada e também a nossa live que fizemos aqui na cidade, assistam porque tá muito legal. É isso aí, pessoal. Muitíssimas graças. Tchau, tchau.